também foi querido. Eu quis isso, né? Sim, Eu quis chegar nesse ponto. sim, São sempre muitos caminhos. Eu estava sim, pensando que, por exemplo, tem umas coisas. Eu nunca consegui pensar na dança como método ou coreografia. Eu lembro que minha irmã me botava para dançar em casa sim, e era uma diretora rigorosa. Eu não sim, conseguia fazer os passos. Era tipo sim, a perna direita para cá, a perna direita para a esquerda para lá. sim, Então eu nunca fui dançarino assim nesse sentido de ritmo e coordenação motora. Pelo sim, contrário, engonçado, né? sim, E acho que minhas primeiras experiências com dança, sem fazer charme, assim, mas pensando, foi quando eu comecei a desmaiar porque eu via sangue. sim, Que era eu lembro desse momento, assim, que eu tinha uns 3 anos de idade e ralei o joelho e aquilo me colapsou, assim, de algum modo. E era esse corpo que perdia o controle, né? E sim, caía, né? E sei, tem muitas questões, assim. Eu sou filho de árabe, né? Eu esqueci o nome, sim, Abu, sim, é um sobrenome, né? sim. É o seu nome Meu pai veio. artístico. Seu nome artístico é Abu É, Morad. Você adotou? meu nome é Felipe. Aí eu lembro que eu fui num churrasco uma vez com os amigos que tinham 4 Filipes. E aí era insustentável, assim, porque tinham Chamava 10 Felipe, todos pessoas e olhavam. 4 Filipes. É. Então nem é um nome artístico, é uma questão até de funcionalidade, assim. Sim, sim. Mas aí, e não sei mais o que eu posso dizer. Acho que é melhor, não sei. Sim, é assim, aí no caso você é filho de árabe, mas você nasceu em qual cidade? Você é brasileiro mesmo? Você nasceu no Brasil? Eu Você é... nasci em Cachoeiro de Itapemirim, Ah, onde tem muitos engraçados de lá. É uma cidade sei. que tem muita gente reconhecida e até não conhecida, mas muitos artistas que saíram de lá. Não sei por que direito. A gente tem várias teorias. Sim. A minha teoria é de que é um lugar tão horroroso que a pessoa tem que fazer alguma coisa Pra superar. boa para poder sair de lá, né? É igual Maceió, eu acho, Alagoas. Daqui também saem os maiores, tem vários intelectuais, né? De Javanes, da Silveira, mas todos saíram, ninguém ficou, poucos ficaram. Eu acabei voltando. Então tá, aí essa relação que você tem com a dança já com a sua irmã, sua irmã era bailarina, ela fazia balé, ela tinha um grupo, como que era? Com a sua irmã, que você falou quando era. Parece que minha irmã faz até hoje. Sim, é bailarina. Desculpa. Ela é bailarina. Não, mas ela já é velha, mais velha que eu. Sim, Tá? Era um modo de passar o chapéu. sim, E aí você fazia a apresentação e pedia algum dinheiro, né? sim, Mas eu nunca pensei nisso, eu tô pensando nisso agora com você, assim. sim, Que era uma experiência de palco e de dança. E sim, de uma coreografia rigorosa que eu não conseguia. sim. Enfim, Então, é porque eu nunca dei importância pra isso. é interessante quando você fala que você pensar agora, porque dentro dessa etnometodologia, que é uma teoria francesa que vem da corrente da psicologia americana, né? Eles falam de uma prática realização, né? E também fala de outro conceito que é o relato, e através do relato vem essa reflexividade. Então, quando a gente está falando, a gente vai refletindo, né? Sobre as coisas. É uma coisa que vai acontecendo automaticamente. É isso que está acontecendo. Está havendo uma reflexividade da sua parte através dessas falas. E aí, assim, só para situar o sujeito, então Abu Morad é um nome seria um etnométodo, porque é uma escolha funcional de se diferenciar das pessoas te reconhecerem em meio de tantos Filipes, mas que ficou como nome artístico, né?
Oi? Ei, Oi, estava falando aí deu essa pausa, aí voltando para o sujeito, trajeto, objeto, etnometodologia da sim, cínica dança pessoal. Estou falando com Abu Moradi, músico, dançarino de butô, atualmente está fazendo uma prática realização também em oficinas nessa corporalidade. E ele me fala que essa experiência já vem, que acompanha desde a convivência dele dentro da família, através da irmã. Então já tem essa relação com o movimento a partir daí, mas nunca pensou que fosse uma coisa que fosse poder se tornar uma coisa tão potente, né? Como você hoje dá prioridade a essa dança, a essa arte que você executa, né? Então você saiu de Cachoeira Mirim, você foi para Minas Gerais, depois você foi para a França, que já é o trajeto. Como é que você encontra essa dança butô, que você faz esse trajeto? Você morava em Belo Horizonte, eu acredito, e depois você vai para a França, conhece Bill Rei, e fica tendo essa relação mestre e discípulo. E hoje você faz essa prática de realização agora com as oficinas, principalmente a partir dessa metodologia que você adquiriu com ele, que eu estou chamando que é uma etnometodologia, porque a gente acaba fazendo os nossos próprios etnométodos. A gente passa por várias pessoas que têm metodologias específicas, mas que a gente vai criando esses profissionais que vão se autorizando, que já é um outro conceito da multireferencialidade, de se tornar autor, de fazer uma coisa que é sua. Você acaba criando os sim. seus próprios métodos, né? Então aí, mas me fala, antes de chegar nessa dança butô, me fala como foi esse trajeto, como é que você encontra esse objeto, que é sujeito, trajeto, objeto, como é que você encontra o butô? Massa. Então, em BH fui estudar filosofia. E aí eu Sim, estava conectado com essa filosofia francesa contemporânea, né? Pô, Deleuze e Guattari, e sim, através disso o Arthur. sim, E, e pirei no Arthur. Até larguei filosofia, comecei a pintar muito. sim, E aí descobri o Butô, mas não. Era uma época que eu tinha um livro da Maura Baiocchi, e você sim, não tinha assim, não tinha um YouTube, né? Eu não sim, botava Kazuono e via Kazuono sim, dançando. sim, Esse sim, 2000, sei lá, mais ou menos quando começou a nossa amizade também, de algum modo. É, mas me interessava, que eu achava que o Butô era, pelo que eu tinha entendido, o Butô era a realização do teatro da crueldade, sim, que, pelo que eu tinha entendido, o Arthur era acusado de nunca ter realizado a sua própria teoria teatral. sim, O que eu achava também errado, porque quando o Arthur volta do México para a Irlanda e sim, passa numa cafeteria, num restaurante, derrubando todos os pratos da mesa, isso é Butô e é teatro da crueldade sim, mesmo. Só sim, que sim, não era performance, não tinha ninguém para tirar foto e não tinha, né? E sim, tanto é que ele é preso e hospitalizado a partir daí, sim, né? Que vai ficar 9 anos no hospício. rodez, Tá. Aí fui para a França muito depois, já indo para o Rio de Janeiro, e aí comecei a descobrir. Eu sinto que eu não tinha corpo até aí, então a ideia, a figura do palhaço me apareceu primeiro, e eu acho que o palhaço tem muito a ver com o Butô. O sim, Gyo Heizatsu dizia que o palhaço e o Butô são dois lados da mesma mão, e até por questões assim teóricas mesmo da cena, na não representação, né, a relação direta com o público, essas coisas de sim, teoria tem a ver mesmo. sim, É, aí na França fui estudar, fui para a França, obviamente com privilégio, tudo, meu pai pagando, etc. sim, É, fui estudar francês porque a minha vontade era traduzir Artaud, que legal, que eu sabia que tinha muita coisa que não tinha tradução, né? sim, sim, Ou, enfim. E aí eu queria estudar francês para traduzir Artaud. que E legal, aí, pegando um livro assim de programação, sei lá, Pariscope, que se chama, sei lá, que você comprava na banca de revista,
e tinha programação de dança da semana, e aí eu vi lá, a dança botou, blá, blá, blá. Fui lá, peguei o metrô, fui atrás, e na porta tinha um japonês, assim, e eu fui perguntar para ele se ele sabia de alguém que dava oficina de butô. Ele falou, eu dou sábado que vem, rua Nossa, tal, 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 me deu endereço. E sim, assim conheci o Gyohei. sim. Isso em 2007, mais ou menos, e aí Aham. desde então comecei a entender que era essa minha onda, assim, né? Sim, sim. Eu tenho É, muito falado da sincronicidade, né? Que já é da psicanálise e tal, mas que tem muito a ver nessa nossa história, na nossa trajetória enquanto artista, enquanto pessoa, né? A gente vai encontrando pessoas e a gente não dá conta, a gente só vai dar conta depois. Por exemplo, quando eu comecei a dançar, a minha primeira professora foi Maria Dóstenes, né? Que é uma pessoa que começa esse momento de dança pessoal, que tinha uma formação com Laban, ela formou vários artistas, ela é a primeira referência dessa dança pessoal através do Laban. E foi a minha primeira professora. Eu entrei para fazer oficina no Sesc Carmo, o Sesc estava inaugurando, e a partir daí eu comecei a passar por várias pessoas que hoje eu falo, fazendo essa genealogia, estou fazendo uma genealogia, né, uma modesta parte, pela questão acadêmica, eu comecei a fazer uma genealogia dessa cínica dança pessoal, a partir sim. da genealogia do Foucault, que ele faz no livro dele, e eu comecei a elencar vários corpos, né? E aí eu achei, por exemplo, o corpo presença, que está muito relacionado com a Sônia Mota, que foi outra pessoa que nessa sincronicidade eu encontrei. Então eu bato martelo nessa questão da sincronicidade, desse seu encontro com Gyohei, que é onde marca de 2007, e aí você vira esse discípulo, começa a ver essa relação de intercâmbio, né? Porque ele vai para o Brasil, você vai para a França constantemente, ele vai, você vem. E aí fala mais um pouquinho. Da partir daí você fez essa oficina com ele. Eu fiz oficinas e assim, minha memória realmente é escassa mesmo. Mas eu lembro Sei. que eu fiz oficina e falei, caralho, isso é muito incrível. E me lembro de ter perguntado para ele, você gostaria de ir para o Brasil fazer isso, né? Que Sim. você faz? E eu nem tinha visto ele da oficina, talvez ou ouvi uma performance, não lembro. E ele falou, eu nunca fui, adoraria. Aí eu lembro que eu falei, eu vou trabalhar para isso. Sim. Então, aí trouxe ele pela primeira vez através de uma lei de incentivo da cultura de Cachoeira Sim. de Itapemirim, que era incrível, em 2012 já. Sim. Antes disso, eu fui outras vezes para a França, porque eu não sei, porque eu consegui algumas coisas para ir para a França, sei lá, alguém queria que cuidasse do gato e tinha um Sei. apartamento vazio. Aí eu Sim. precisava, assim, claro, obviamente, do dinheiro da passagem, mas sempre me deu essa sincronicidade, assim, dava certo e eu conseguia Sim. encontrar com o Gyohei. Que o Sim. Gyohei, ele dava oficinas todos os finais de semana. Ele é meio monstro, assim, no sentido de ele trabalha muito, né? Todo dia ele Sim. dança 5 horas, um negócio Sim. assim. Sim. Mas só voltando um pouco, por causa dessa dança pessoal, eu fiquei Sim. pensando aqui que muitas coisas que eu conheço agora, que são tipo fofocas de Tóquio, que eu chamo assim de Sim. sacanagem, de Hijikata, do caso Ono, ou da turma ali, tem a ver com a minha vida mesmo pessoal. Sei. Eu saía para dançar em Belo Horizonte, eu era o primeiro a chegar na boate, o último a sair, e Sim. dançava com a minha sombra na parede, Sim. perto da caixa de som, descosta pro restante, né? E bebendo. Sim. E depois, por exemplo, o Gicata botava os dançarinos dele para, né, em algum momento, peguei até aqui uma biografia. Ele abriu uma boate, né? Ele tinha uma boate, né? Tinha uma boate. Em 1961, até sei lá, o Komorobushi, talvez, que tenha ido lá, falou, quero estudar com você. Ele falou assim, não, cara, você vai pra boate dançar, boate que não era uma prostituição, mas uma coisa noturna, assim, Sim. erótica, né? Sim. Você vai lá, pega dinheiro e traz para mim, né? Sim. Então, eu comecei a dançar em boate, assim, Sim. em casa noturna para dança, né? Para mim Sim. mesmo. Assim. Eu lembro que as pessoas vinham conversar comigo, eu era tão alucinado através da dança, que as pessoas iam falar assim: que droga você tomou? Você tem?
E eu não tomava droga. Era sim. uma coisa da. Era adrenalina Mas assim, mesmo. Era adrenalina pessoal. sim. Era Aí, adrenalina pessoal. sim. E aí depois, aí agora linkando, por que que eu comecei? Eu sempre falei, cara, eu nunca tô pronto para dar uma oficina de butô. Quem sou eu, né? Quem sou eu para oferecer uma oficina de butô? E mais Sim, do que de sobrevivência, porque também é irrisório o que eu cobro, ou, enfim, eu comecei a pensar que, como eu tive muito acesso a exercícios dele, do sim, Gyohei, que vem de muitos lugares, ele nunca diz de onde vêm os exercícios, né? sim, Não sei se o nome é exercício, mas enfim. Eu falei, cara, eu tenho isso comigo e é um privilégio de algum modo, eu não posso guardar isso. Mesmo que eu não seja. Obviamente que minha oficina não tem a intensidade, a beleza do Gyohei, mas assim, eu tenho isso comigo. Se eu não repassar isso para o mundo, parece que eu estou roubando socialmente, né? sim, Até porque sim. a primeira vez que veio para o Brasil, eu usei dinheiro público, né? Então, se eu pego todo esse conhecimento, por mais que ele seja fragmentado, não tão de método, né? Porque ele falava, Sim. eu não quero criar um sistema, né? Mas ao mesmo tempo é um sistema, né? Só que é um sistema livre, um Claro que é o sistema sistema. que se refaz sempre, como isso que você estava dizendo. E comecei a aplicar, primeiro copiando mais ele, copiando assim meio que, e depois agora quando eu comecei a ficar mais à vontade, parece que funciona mais. Sim. Quando eu parei de querer ser igual a ele, porque não rola, né? Mas só a última coisa assim desse Fala. momento é que não podia chamar ele de mestre, né? Eu lembro que um amigo meu, ele lá em Cachoeira do Mirim, num bar assim, um amigo meu falou assim: "Ah, você que é o mestre do Felipe?" Ele tomou um susto e falou: "Não, não, eu sou amigo dele, eu sou companheiro, né? Tipo, Sim. então acho que o Rei, não sei se é bem no termo de representante, mas ele carrega um anarquismo, uma revolta, uma liberdade da base, assim, sabe? Do Butô. Sim. Então, Sim. ele nunca deixaria de ser chamado de mestre, assim, mesmo. Sim. Sim. Perfeito. Sim, Eu queria fazer uma observação que primeiramente, nessa questão da etnometodologia, que eu estou me debruçando, né? Dessa sim, importância dessa sistematização. Você tem vários exercícios, primeira pergunta, você está sistematizando isso, ou seja, escrevendo isso? Isso é um material potente para as artes cênicas no Brasil e no mundo, porque é uma pessoa que traz um trabalho que ao mesmo tempo ele é cínico, eu falo cínico porque ele não comunga com o status quo, com esse modus operandi dessa arte erudita, dessa arte contemporânea, dessa tal arte contemporânea, mas que faz a sua dança como Diógenes fazia a sua filosofia, que é isso que eu estou tratando também no meu trabalho. Eu estou trazendo os conceitos do cinismo, principalmente o de desfigurar a moeda, que eu acho que é onde entra essa sua fala, que essa desfiguração, o desfigurar a moeda é quando Diógenes é acusado, né, junto com o pai, de falsificar a moeda em Sinope, e ele foge para Atenas para não ser punido, e cria essa. E aí diz que ele vai para o oráculo de Atenas e o oráculo fala para ele para caciton-tonomismo, ou seja, desfigurar a moeda. Que estava relacionado com esse desfigurar a moeda seria desfigurar os valores vigentes, quebrar com essa moral vigente. E aí por isso que Diógenes vira essa figura tão potente de morar no barril, de chacotear Platão, né? De sair com a lanterna na mão, procura um homem honesto, procura um homem honesto. E tem essa relação muito da performatividade, quando ele vai para a aula de Platão, que Platão diz que o total. homem é bípede, e ele chega com a galinha depenada e diz, eis o homem de Platão. Então sempre tinha nessa postura do Diógenes essa figura do performer, né? Mesmo quando ele fazia as relações sexuais na rua, quando ele fazia defecava, urinava, enfim, tudo era público e tudo era um espetáculo, própria masturbação, né? Então tem todas essas lendas
gera essa questão dessa desfiguração da moeda, que eu estou tratando para falar de uma desfiguração de uma cena que existia dentro do guerreiro, porque essas cenas são chamadas de entremeios, mas elas também são chamadas de figuras pelos brincantes ou figurais. E dentro do guerreiro alagoano existia o botador de figurais, ou seja, aquele cara que vai só encenar essas danças, só vai encenar esses personagens. Então a dança durava 7 horas, hoje reduziu a 40 minutos, né? E esses caras, eles tinham um treinamento corporal para botar esses bichos, que eram os abelê, que era o pássaro, que era o boi, o próprio boi, a burrinha, o lobisomem. E aí ele criava várias corporalidades e entrava nessa dança como uma maneira de descontração daquelas 7 horas de um tema de guerra, porque a luta do guerreiro é uma guerra, né, entre os índios que não podem se batizar, mais os cristãos. Então tinha todo partes dramatizadas e o entremeio ele entra com essa função mais lúdica. Então o botador de figurar, ele faz essa desfiguração porque esses entremeios, por sua vez, eles já saem dos reisados. Porque o guerreiro é desfigurado, ou seja, eu estou tratando da desfiguração como uma modificação necessária para a pessoa naquele momento, para o grupo, para o coletivo naquele momento. Então, os entremeios apresentados nos reisados, eles passam para o guerreiro alagoano, mas não são mais os mesmos entremeios, porque são outras pessoas, são outros botadores de figurais que vão encenar, e não é mais naquele local, vai ser em outro local, Maceió, outras cidades. Então isso cria uma desfiguração. Eu vejo também, a partir dos meus estudos, que toda a teoria, toda a prática, toda a técnica, ela é fruto dessa desfiguração. A própria cultura popular, ela é desfigurada. O cara faz o reisado aqui, o reinado do seu Zé é de um jeito, o reisado do seu Bernardo é de outro jeito, o reisado do seu Antônio é de outro jeito, porque tem essa desfiguração. E dentro da academia, eu vejo isso muito potente. Por exemplo, eu estou tratando, para falar desse corpo, eu estou criando um conceito, né, que, pela questão do próprio de ser um doutor, seria uma brincolagem epistemológica. Por quê? Porque vem de um corpo brincante, que é um conceito da Heloísa Domenici, que é uma doutora que sai da Unicamp, ela estuda com a Graziela Rodrigues. E a Graziela Rodrigues tem um livro muito potente, que é a referência, que é o Bailarino, Pesquisador, Intérprete. E a Heloísa, ela pega ela bebe nessa fonte, mas ela não faz mais o Bailarino, Pesquisador, Intérprete. Ela faz o Corpo Brincante, que foi o grupo que eu participei, com Márcia Sobral, com Patrício, que é onde gera esse trabalho com o guerreiro. Então eu estou falando que essa brincolagem, ela é fruto desse corpo brincante da Heloísa, a partir desse corpo na brincadeira, produzindo conhecimento, que o corpo na cultura popular produz conhecimento, todo corpo inserido numa sociedade produz conhecimento, porque quebra essa dicotomia arte erudita, arte popular, cultura erudita, cultura popular, tudo é cultura, tudo é arte. E a etnocenologia também, como marca nessa transdisciplinaridade, ela quebra com esse etnocentrismo, né? Ela quebra com esse eurocentrismo, ela coloca tudo no patamar de arte, né? Então, você faz uma sua desfiguração, e aí entra também a questão da autorização, que é você ser capaz de construir o seu próprio texto. Então, os botadores de figuras, eles construíram o seu próprio texto, eu estou construindo o meu próprio texto, a Heloísa construiu o seu próprio texto, você está construindo o seu próprio texto, você está se tornando autor. E aí, refletir sobre isso, fazer essa reflexividade através dessa relatabilidade, eu vejo que precisa dessa sistematização, no sentido que você pode se autorizar e sistematizar isso, como tem os cadernos de dança do Kazuono, né, que eu até comprei, as aulas de Kazuono, que a menina registra, né? Aquilo já é uma desfiguração, porque não são as aulas do Kazu, são as aulas, as impressões que essa pessoa teve a partir das aulas que ela observou. Mas a aula do Kazu era ponta, a aula do Gyohei é ponta, a minha aula é ponta, a sua aula é ponto. Então eu estou tratando que é essa desfiguração. E vejo essa necessidade de você sistematizar pela própria defesa da etnometodologia, porque são etnométodos, ou seja, são modos de operar, de trabalhar com esse conceito, ou de trabalhar com essa linguagem, de uma maneira bem própria, que é sua, entendeu? É uma maneira bem própria, que é sua. Então é isso. Aí
Eu participei, inclusive, desse intercâmbio, né? O Gyohei indo para Salvador foi a minha terceira, porque a minha relação com o Butô prática foi com o Jequidan Kataxá, que teve em Salvador em 2006, depois com o Gyohei e depois com o Calé Miranda, que eu também levei para Salvador por 2 vezes. Então foram essas as minhas relações práticas com o Butô. E a minha relação com o Butô é mais teórica, visual, porque eu vi muita coisa, eu li muita coisa, pelo esse próprio interesse, né? De entender essa dança e trazer isso para o meu corpo. Mas eu estou defendendo uma cínica dança pessoal exatamente por isso. Por quê? Porque ela é cínica, porque ela está baseada nesse conceito do cinismo, que é a desfiguração, a parresia como é, coragem de falar a verdade, de falar a sua verdade. Qual é a sua verdade? A sua verdade é a sua dança. O seu discurso na dança, essa é a sua verdade. Então aí é onde está a parresia cínica. A minha verdade são esses entremeios construídos dentro dessa desfiguração a partir do meu referencial de corpo, até porque eu não tinha ainda elencado como era feito esses entremeios lá. Agora no doutorado eu consegui elencar, mas mais através de livro, através de entrevistas, né? Mas eu não vi, então eu comecei a desfigurar, fazer essa desfiguração por esse processo. E aí a parresia nessa liberdade de falar a sua dança, de exercer a sua dança. Existe a autarqueia, que é outro conceito cínico, essa questão de ser capaz de autogerir. Você tem muito essa questão da autorização, dessa autogerência, esse autogerenciamento, seus trabalhos são autorais, mas também são independentes. Por algumas vezes tem um patrocínio, tem um apoio pela própria lógica, necessidade de estar inserido nesse contexto das políticas culturais, mas sempre você está produzindo independente de qualquer coisa, ponto. Você tem a autarquia cínica, você tem a anaideia, que é essa ação, né? E também tem essa própria questão do Diógenes, que foi quando entrou essa história do Gyohei, tudo isso para falar nessa história do Gyohei, ver o Gyohei como cínico, porque ele não colabora com os valores vigentes, não existe relação mestre-discípulo, existe uma pessoa que é um dançarino, que tem uma metodologia que ensina pela sua própria vida, pela sua própria necessidade econômica, por uma escolha de isso ser um trabalho, né? Isso ser uma forma de gerar sua economia, mas que não está nesse patamar de mestre, discípulo, né? Eu falo discípulo porque eu vejo essa sua relação muito forte, mestre-discípulo, porque me parece que é a única pessoa que você fez esse trânsito, essa formação, né? Isso com o Butô, você teve outras experiências? Eu tive outras experiências que se chamavam de oficina, de butô, alguma coisa assim, mas realmente o Gyohei é o que me toca, né? Assim, máximo respeito e gratidão pelas outras experiências, mas o Gyohei, pela sua própria dança e como ele vive, né? Assim, você em contato com ele como pessoa no dia a Sim, dia, é sim, uma... Eu penso no Gyohei todo dia, né? sim, Isso é estranho, assim, não sei como... Eu sonho com o Gyohei, eu não sim. escrevo, eu não falo tem muito tempo, enfim. Mas é uma grande criatura, é como se eu tivesse encontrado ali, né? Realmente, eu não digo nem identificação, mas encontrei aquilo que gostaria para... Eu estou tratando, quando eu falo disso, com a minha relação com a minha dança, eu acho que pode servir um pouquinho para você, seria o encontro de Eros com Psique. É o encontro de Eros com Psique, né? Psique se apaixona por Eros e tem toda essa. Depois ela vai para o Hades, o Eros vai tirar, e tem toda essa relação para eles ficarem juntos, que é a relação mente e alma, corpo e alma, né? É uma relação de fruto, amor, mas que é um amor artístico, né? Não é um amor carnal, não é um amor sexual, é um amor. Então essa presença é muito forte nessa relação Eros e Psique. Acho que a arte ela traz a gente para esse local do Eros e Psique. Ela coloca a gente num momento mais não sei, de psicologicamente, terapeuticamente ajudar, entende, o ser humano. Por isso que ela é tão dentro desse estado, esse corpo de estado.
Eu acho que eu acabo falando muito, mas é porque eu acho que é necessário porque tem umas coisas que amarram. Por exemplo, eu estou falando muito, estou dando aula no curso aqui de danças do Brasil e foi uma experiência maravilhosa porque eu estou conseguindo fazer sistematizar um pouco essa prática, a realização, e eu defini muito com os alunos o corpo-estado, né? O corpo-estado e o corpo brincante, ou seja, o corpo do estado e o corpo do brincante. Então, o corpo do estado, ele tem os dois braços. O primeiro braço é o exército, o segundo braço é a religião, a igreja. A perna é a mercadoria e a outra perna é o escravo, né? Então, o corpo do Estado funciona nessa lógica de religião, exército, violência, repressão, mercadoria e um escravo para produzir bens de consumo e a gente ser meros consumidores e produtores, né? Aí vai entrar mais-valia, vai entrar um monte de coisa, Sim, sem entrar nisso tudo. Mas esse corpo do Estado, ele não funciona, ele funciona para colocar esse corpo brincante, ou esse corpo do butô, esse corpo do dançarino, esse corpo do artista, nesse outro patamar, porque ele não precisa disso. O corpo do Estado precisa dessas quatro forças. E a gente precisa de arte para refletir, para viver melhor, para pensar política, para pensar a vida, para filosofar, para sensibilizar. E aí por isso que é tão taxante, principalmente dentro da nossa educação, essa desvalorização do artista, né, dentro do Brasil, dentro da educação, né? Muitos teóricos, muitas pessoas questionam se a arte deve educar ou não, mas eu acho que tudo educa, a educação está aí no mundo e a arte, eu acho que ela é uma ponte assim essencial, entendeu? Então, essa, essa, onde é que fica agora esse corpo, depois dessa experiência que você faz com o Gyohei, você retorna e aí você acaba fazendo essa prática, a realização do Butô. Aí queria que você falasse um pouquinho do Butô, dentro dessa sua perspectiva de ensino, como é que você vê, como é que você faz essa prática, a realização, que já seriam mais ou menos quais seriam os seus etnométodos. E depois eu quero finalizar assim, fazendo uma pergunta se é dança pessoal, se é cínica dança pessoal ou se é butô. Você já me respondeu lá no Instagram que era butô, mas como a gente está fazendo essa gravação e essa fala aqui como registro, acho que é importante você falar. Então agora fala do objeto, o butô. rapaz, você me dá tanto para pensar que eu precisava de umas 10 horas conversando com você, Sim, vamos conversar que mais. aí essas coisas que você está me dizendo da sua pesquisa me comovem mesmo. É... Caramba, para onde eu vou partir? Não sei. É... Tem uma coisa que estava falando, que tem, eu acho que pode ter a ver, eu vou falar livremente. Que Sim, eu conheci um cara que é o Vitor Carrara, sim, que ele cria uma coisa que é chamada corrida ancestral. sim, Não vou conseguir agora explicar tudo, mas enfim. E aí numa oficina dele, ele me mostra uns vídeos de uns caçadores-coletores de algum lugar da África, que eu realmente não me lembro, assim, eu já fiquei de pedir esse vídeo para ele, porque uma das coisas que configuram o Homo sapiens, pelo que eu entendi, é a caça de persistência. sim, É a capacidade, aí essa galera fica tipo 4 dias correndo atrás de uma espécie de veado, sei lá, sei, da não sei que caça. bicho é aquele. E seguindo, obviamente, que o bicho corre mais, né? Porque o ser humano corre, mas ele não corre rápido. Muitos bichos correm mais rápido que nós, Sim, né? sim, E ele vai. Então, por isso que é persistência. Ele vai indo atrás e mapeando as pegadas, sobretudo, sim, cocô, né? Assim, os sim, rastros, um sim, mapa, né? sim, E aí tem um momento que essa criatura que está caçando perde pelo solo, pelo vento ali, pelo cheiro, ele perde para onde o bicho foi. sim. Então ele começa, isso é filmado, por isso que é incrível assim, tipo, não é Ah, só uma teoria assim. eu quero ver isso. E vou pedir para ele. E ele começa a rodar e dançar
E ele tem as mãos do Kazuono, bota fé? Quando ele roda. Porque o Gyohei me falava assim, todo mundo que cava fundo, tudo que cavar fundo vai chegar no Butô, Que lindo né? isso. Porque o Butô é mais... O Butô você pode dizer mais... O Butô não é tal coisa, o Butô não é tal coisa do que dizer o que é o Butô, né? Sim, sim, Cada vez que perguntava pro Ijikata, perfeito. ele respondia de um jeito, o que era o Butô, né? Ele Sim, nunca respondeu do mesmo jeito. sim. Tem uma resposta do Ijikata gravada de áudio, o jornalista perguntou para ele o que era Butô, ele fica 1 hora falando, sem parar, o que é o Butô, né? Enfim, esse cara que está caçando, e ele começa a rodar, e o discurso desse corpo, ele diz, quando o espírito do animal entra nele, ele sabe onde o bicho está. Então ele está dançando, dançando, e de repente ele fala, é para lá, porque o espírito entrou, o espírito do animal entrou nele. E ele continua e ele acerta. E depois ele tem que matar, né? Tipo, e aí toda uma discussão, os Sim, veganos podem se incomodar, mas ele mata com tanto amor, o modo como ele puxa a flecha e se aproxima tão lentamente do animal que está exausto, porque é um animal que está fugindo há 4 dias, e ele mata e bebe o sangue, e usa o sangue como maquiagem, enfim, aproveita todo o corpo. Ele, pe- ele é devorado, né? É a relação com a morte também, sim, assim. E achei que isso para dizer que a dança é útil, a beleza é útil, sabe? Porque a gente tem uma ideia também de que é uma coisa da plástica ou da estética, não é de fato um modo de vida e é sim, de fato uma relação com um mundo imperceptível, que você pode chamar de espiritual, o mundo dos mortos, funciona. Funciona para mim, que sou um mero pesquisador. Quando eu sim. danço, eu já recebi minha avó morta, já recebi minha mãe, já Nossa, que vi olho de legal. peixe. Não é alucinação. Ou se é alucinação como método, assim como, sei lá, Bergson diz, da intuição como método. Sim, Né? Então, nesse sentido, é importante também ter esse registro e sistematizar. Eu falava com o Dorrei, cara, você escreve essa porra. Ele, para a oficina, ele botava um, como é que se chama, esse papel A4, assim, escrevia um sim, monte de coisa, depois ele sim. jogava fora, né? E ali tem livros e livros, assim. É, Mas tudo nossa, bem, é a decisão dele. é o modo de Eu não, funcionar. se eu pudesse reunir isso, que eu acho importante, que é tanto é que eu continuo repetindo esses exercícios, porque eles funcionam. Eu vejo pessoas, eu vejo corpos, danças incríveis acontecendo na minha frente. Então, assim, funciona, Botafé. Sim, É realmente produção de conhecimento, produção de modo de vida, relação de diversa, assim, com o mundo, sem banalizar o mundo, sabe? Sem achar que é, não tem separação entre sonho e realidade, verdade, mentira, tudo é bem-vindo, assim. Então, sim. e também, uma das coisas, se eu estou falando muito, por favor, você me interrompa. Não, não, é perfeito, porque essa fala mesmo que vai gerar reflexão. Esse corpo no butô é difícil de definir, o próprio Jicata não conseguia definir, como você falou, mas você me traz essa questão dos estados de corpo alterado, que é uma condição da dança enquanto processo de ritualístico, né? Porque o corpo ele é ritualístico, né? A gente executa rituais cotidianos que a gente não dá conta, ir no banheiro todo dia. É ritual, todo dia você faz, você repete. E eu acho que quando você traz essa experiência, você faz essa relação desse corpo no butô com essa mesma intensidade, não é? Não é isso que você está querendo colocar? Esse corpo no butô com essa mesma intensidade desse registro antropológico de uma ação cotidiana dentro de um espaço geográfico de uma comunidade específica, né? Sim, quando, por exemplo, é que tem muitas traduções para butô, né? Sim, Para as palavras, bu e tô, e uma das coisas é bater o pé no chão. Então você pega assim, eu não conheço, eu não sou estudioso, mas assim, eu sinto que quando você tem os indígenas aqui, nômades, né, isso que a gente chama Brasil, que tem sim, danças de 12 horas para o sim, sol, onde não sim, tem separação,
entre quem dança e quem assiste, todo mundo dança. Sim, Isso é dança, tipo, sim, e isso é dança mesmo, assim, tipo, tudo bem você também ir no teatro e ter uma luz, e ter uma música, e ter maquiagem, não é nunca fechando. Acho que o Butô é sempre assim, tudo é bem-vindo, sabe? Tudo é bem-vindo e cada vez mais nunca é fechar, né? E uma das coisas que o Rei me falava assim, tipo, por que o corpo morto ou a morte no Butô, né? Porque o cadáver é um corpo aberto, é sim, o corpo livre. Porque se a gente está aqui, uma formiga está andando no nosso braço, você fala, você tira, né? sim, Incomoda. Mas num sim, cadáver, o sim, verme sai pelo nariz, parado, sim, entra na sim. orelha. É um corpo, tem a ver com, de algum modo, é sagrado, sabe? Sagrado. É uma relação com o sagrado. Mais que seja profano, mais que o Butô trabalhe perversidade, homossexualidade, crime e trevas, Sadismo, né? masoquismo. Que carrega e lama ir para o chão, assim, é sempre um amor, assim, é sempre uma luz que as trevas traz a luz nas costas, né? A noite traz o dia, traz o sol também. E não sei. Engraçado. Você me fez refletir agora se o Butô não seria o próprio cínico, se esse cinismo não faz tanta. Não seria realmente. Quer dizer, modificando a minha fala, eu vejo que o cinismo é a base Sim, do Butô, porque ele é esse corpo que transgride, né? E esse corpo do cínico, ou seja, o cão, é porque ele é uma volta à natureza. E quando você relata, você me traz muito presença esse corpo do Butô. Volta à natureza, volta, escuta o seu corpo, escuta a sua voz interior, escuta a sua ancestralidade, dialoga com ela, dialoga com outras instâncias do natural e do supernatural, né? Eu acho que tem muito isso. E aí eu vejo o Butô muito como uma filosofia, né? Como uma filosofia cínica, por exemplo, que os caras deixam sim, pouco registro, mas que deixam uma ideia ali genial e deixam conceitos potentes, por exemplo, essa questão do corpo morto, além dessa definição que você dá desse corpo que não tá lá, não reage, mas ao mesmo tempo ele está se decompondo, né? Que está havendo o movimento dos vermes em devoramento, os cabelos crescem, esse exemplo de matar a barata continuar se batendo, né? E eu conversando com a Tuti, que eu estou fazendo um trabalho com ela já para focando nessa definição dessa genealogia do corpo, que eu demarquei o corpo presença e o corpo presente, porque a Sônia Mota foi uma das pessoas que me impactou demais nesse meu trabalho. Eu vejo isso agora, né, fazendo essa reflexividade, porque ela fala muito dessa dança da presença e a Tuti está falando no corpo presente. E por que eu estou falando desse corpo presente? Porque o corpo presente que ela traz é um trabalho a partir do osso. Então ela me enviou um filme que é uma história com tráfico de maconha na região do Peru, se eu não me engano, aqui na América Latina, e tem uma tribo, são duas famílias, e depois tem muitos assassinatos, e o ritual de desenterrar os cadáveres era extremamente importante, era um acontecimento na comunidade, acho que ainda é, porque ainda tem, mesmo está um pouco mais extinto, mas ainda continua essa matriz cultural, né? E eles lavam os ossos, colocam tudo numa caixinha. Então, esse corpo morto também do Butô, eu vejo muito isso, sabe? Que é essa matéria, mas que é antimatéria, que ultrapassa esses limites, né? Ultrapassa. E aí, falando um pouco mais do Butô, você começou a fazer um trabalho de prática e realização no sentido de começar a dar oficinas. Você já deu algumas oficinas? Essa é a primeira? Como que é? Me fala um pouquinho sobre isso. dei algumas oficinas aqui, aqui na Vitória Espírito Santo, né, onde é minha casa, Sim, e a gente tem uma sala, e aí comecei a fazer um grupo de estudos. Agora eu já nem lembro, mais 2 anos atrás. sim,
Era antes da e pandemia, no caso, então. sim, é, trazendo os exercícios. E depois comecei, já aí dei alguns lugares, assim, mas é, porque ao mesmo tempo é muito simples, assim, no sentido de as práticas do Butô, você pode criar também, eu tento criar uns exercícios, ou seja, que é parte de uma desconstrução, né? Sim, E nunca é físico, né? Não é uma sim, ginástica, ao mesmo tempo sim, não é um exercício psicológico. sim, É, não sei, eu terminei aqui artes cênicas e aí tinha que fazer estágio. Eu botei, eu não sabia nada de nada, fiz os exercícios que eu mais acreditava eram do Gyohei, fiz sim, para adolescente e vi sei, gente dançando maravilhosamente, assim, sim, porque não tinha vício, né? Assim, isso não está pedindo, você não está dando comando para que ele execute nada que tenha forma, né? Essa é a sim. coisa assim, de onde nasce a pré-intenção, né? É de onde nasce o movimento e não um movimento. Tipo, não peço, não proponho nenhum movimento. Eu proponho ideias. Agora eu não sei, eu perdi um pouco Por o exemplo, tempo. estava falando nessa questão do ensino, eu lembro das oficinas do Gil-Rei, ele tinha exercícios bem demarcados. Eu lembro, vou falar alguns. Aquele, o homem, o velho, a mulher e a criança. Sim, Ele era muito potente, né? Eu lembro também daquelas caminhadas, que é o flutuar nas nuvens. Isso também é uma marca na dança butô, essa caminhada lenta, essa coisa de dar esse sentido de flutuação. Inclusive eu vi um trabalho da. Era um casal muito famoso butô, estava em São Paulo e a dança deles era tudo dentro da água, mas a gente só foi ver que era água quando acabou o espetáculo. Parecia que eles estavam flutuando. Era um trabalho, eles dentro de uma piscina e eles faziam muito essa caminhada. E como no Butô tem muita essa magia, né? Que é uma magia do corpo em harmonia com o ambiente, criando formas, sombras. Quando acende a luz, que você vê que é água aquilo, as pessoas piram. Então, sim, quando você. Aí eu vejo que no Gyohei ele dava alguns direcionamentos que seriam exercícios, que embora você execute livremente, mas tinha um comando, tinha uma forma. Você repete sim. isso, você repete. Repito, eu Eu gosto, sobretudo, dos exercícios que são bem técnicos, assim. Até porque o Ijikata não tinha muito improviso e dançar com o coração. Não tinha esse papo, né? Assim, tipo, tinha delírio, ou seja, você tinha um dançarino que tinha que dançar de um ponto do umbigo até um outro ponto, e o outro ponto era uma linha de uma mosca que estava a 5 quilômetros dali. Então, assim, é poético, mas é bem preciso. Eu gosto muito desses exercícios que são rigorosos e matemáticos, assim, tipo, claro que você pode sonhar aí dentro, mas não é como o Kazuono, assim, que eu acho que são linhas, assim, né? Tipo, dance livremente com seu coração. Tem isso que é lindo e tem que ser, mas eu gosto muito de exercícios realmente práticos, assim, tipo, tem uma coisa que eu aprendi, que eu acho que faz parte do Butô, que é da posição em pé até a posição deitada, o mais lentamente possível, né? No mínimo 20 minutos, ele dizia, que era para zoar a gente. E aí você tem de apresentações, talvez não seja o melhor termo, né? Sim, Mas você tem dança performances. de Butô que é só isso, posição em pé, são deitada no chão, isso pode durar 2 horas. Então é sempre assim uma liberdade engaiolada, né? Sim, Assim, só, é só isso, é criar nem sempre, mas assim, o Budô também é sobre
criar desconforto e se colocar em situações difíceis. O Gyorri falava muito de transbordar o copo. Qual o momento que a água, antes, talvez seja o Butomá, lá das figuras ali, né, Tadashi Endo, que vai, ou sei lá quem vai criando outros nomes para o Butô, Vai eu acho desfigurando. desnecessário, Vai mas que desfigurando. boa, eu estou aprendendo muito sobre isso com você, que é esse momento do copo que nem derramou e nem tá, sabe? Essa tensão, um fervilhamento. E talvez para a gente, assim, que não é japonês, que não tem tanta frieza, é mais difícil chegar, né? Ou seja, o seu mundo, que a gente pode chamar de... Pode ser uma besteira separar o mundo interno e externo, mas o mundo interno, como fazer ele borbulhar o suficiente para ele ir para fora? E aí você tem exercícios para te arregaçar, na verdade, né? É meio Então, que esses exercícios, eles, no caso, eles funcionariam para o artista fazer essa conexão com esse movimento interior e esse movimento externo? Seria isso? Porque o Laban também fala muito isso. Só que o Laban fala do espaço interno e espaço externo, que não a gente dissocia por uma visão racionalista, cartesiana, mas a gente é espaço externo, sim, mas a gente é espaço interno, mas a gente é espaço externo. Me fez lembrar também um exercício que eu fiz com o Jekidan Katasha, que o botão dele já é totalmente desfigurado, já é uma coisa bem eu vi muito recurso tecnológico na apresentação deles no espetáculo, inclusive, mas eles tinham um exercício que era ficar congelado durante 20 minutos. Você parar o seu movimento, você ficar com o corpo sem movimentar por 20 minutos. Tem pessoas que não aguentam, mas é essa percepção de voltar para dentro, de perceber que esse movimento, que não está só dentro, está fora, ele proporciona isso, de uma certa maneira. sim, super. Esse próprio exercício, e é engraçado, né? Porque eles têm uma... Eu perguntava assim, alguém perguntou uma vez na minha frente, quais são seus mestres, com quem você estudou, quais são as escolas, os professores, e ele respondeu, em algum momento, todas as coisas se tornaram mestres. Lindo. Mas é sacanagem, ele é charmoso, Sim, porque também esse exercício que ele faz de 20 minutos que ele chama de imobilidade, sim, já dizendo que a imobilidade é impossível, porque tem a respiração, você tem o coração, você tem a mente, né? sim. E, e, é, e, é, e nesse sentido é anarquista, porque assim, isso podia ser chamado de meditação, né? Isso podia ser uma prática de yoga, porque o Sim, Butô é tudo, é também é tudo tudo isso. isso, sabe? Tudo isso. E ele chamava de dança, microdança ou dança imperceptível, esses momentos de imobilidade, por exemplo. Sim. E, e eu já vi muita gente sofrendo mesmo, Sofre, tem gente que não não. conseguia ficar quieta, É, não conseguia ficar parada, né? principalmente bailarino, dançarino, que está muito nessa lógica da contagem, do reproduzir a coreografia tal qual. Que eu acredito que as pessoas que estão buscando muito essa relação dessa dança pessoal com o butô, com essas informações, elas também no processo dela elas tiveram dificuldades de fazer esse caminho. Eu tinha muita dificuldade de repetir com o lado esquerdo e repetir com o lado direito. Para mim era uma tortura fazer com o lado esquerdo. Essa lógica também, fazer o passo igualzinho, tem que ser 2 piruetas, 3 piruetas, 1, 2, 3 passos. E o Butô ele rompe com toda essa lógica de acerto, de certo e errado, ele dá um direcionamento, mas é você que vai descobrir, é você quem vai apontar onde você vai chegar, se você não vai chegar, né? E Eu acho que tem como... uma coisa, Sim, pode falar. desculpa, não, mas assim, porque tem isso assim, da sua história pessoal. Eu fiquei pensando quando você começou a conversar comigo, tipo, que uma dança pessoal, é claro que é a história do seu corpo, e só esse corpo tem essa história, essa geografia, Sim, essa ramificação. Ao mesmo tempo, é interessante quando o corpo não é pessoal.
Ou seja, quando ele deixa de ser um sujeito e passa a ser uma Sim, produção de sim, sim, subjetividade. Então, sim, é lindo. E o Butô é meio isso assim, tipo, e a dança pessoal, porque é pessoal para ser mais do que a meu drama pessoal, assim. Para você poder chegar em outros estados que meio que todos os corpos passam, né? Todo mundo morre, todo mundo sofre, todo mundo, sim, sei lá, moda, né? sim, Não sei, me ocorreu isso dessa. De que o pessoal, na verdade, ele não é pessoal enquanto pessoa, né? Mas são as relações que você cria com os bichos, as pedras, as outras. Né? O Jicato tinha muito isso, eu acho. Tem umas histórias assim que ele tem uma vassoura encostada na parede e ele falava: caramba, é perfeita, eu quero ser como essa vassoura. E ele tentava ficar na parede como uma vassoura e falava: eu não consigo. Né? Já que eu não consigo ser uma vassoura, como é que eu faço para ser amigo dela? Né? Isso também de tratar o corpo como objeto, tratar o objeto como corpo, é desfigurar de algum, né? Eu acho que tem a ver sim, com desfigurar, assim, porque você não precisa ser um ser humano, né? sim, Quando você no Butô, você não precisa ser esse corpo tão definido, como você disse, o corpo do Estado, né? sim. Você não precisa ter esse corpo, é o meu corpo sem órgão, enfim, é Sim, essa sim, pira. sim, sim, sim. São todas essas referências desse corpo, que não é esse corpo nesse local do corpo, como que eu posso dizer, do corpo dominante na arte da dança, poderia dizer assim. Né? Também. Ele é um outro corpo, né? Ele é um. Eu gostei muito quando você fala dessa questão da dança pessoal, nesse aspecto que não é egóico, não é uma dança egóica, não é você com você, você dançando para você, mas que o eu pertence ao outro, né? O eu pertence a nós, né? Então, o Butô está muito nessa lógica do eu e do nós, né? Pode ser um corpo sozinho, mas esse corpo não de nenhuma maneira ele se relaciona com o movimento pessoal. Ele se relaciona com o movimento impessoal e coletivo. É uma reflexão que eu estou fazendo agora, impessoal e coletivo. E outra coisa que eu achei Eu acho que é um interessante. corpo que convida. O Gyohei fala,